Eu queria que você explicasse, na visão do anarcocapitalista, qual o problema do liberalismo em si. Porque dizem lá que o liberalismo ele carrega a semente da sua própria destruição. Bom, isso é conhecido, é o problema dos Estados Unidos. Pô. Os Estados Unidos, aliás, se tem É uma... um belo exemplo hoje, né, por acaso. Se tem uma revolução que deu certo, foi a Revolução Americana. A Revolução Americana, se você parar para pensar, foi uma revolução, eles se revoltaram contra os ingleses e coisa e tal, e constituíram um país mais livre, de fato, né, do que o que eles tinham. Né? E realmente foi um país minarquista, praticamente. Ele tinha... Explica esse termo minarquista, talvez as pessoas não conheçam. Então, minarquista é aquela ideia do Estado mínimo, né, de você ter um Estado que cuida da menor número de coisas possíveis. Dentro daquela ideia de que o Estado é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim necessária, então vamos ter ele no mínimo de coisas que você precisa. É mais ou menos o que eu acredito, eu acho. E os Estados Unidos começou assim, né? O governo americano começou dessa forma. Você tinha as 13 colônias ali, a Constituição dele é um negócio desse tamanhozinho, que está até hoje, é impressionante realmente. Só que, repara, né? É o que acontece, o que a gente fala que é o problema do minarquismo, é que ele tende a crescer, todo governo tende a crescer. Porque toda eleição que você tem, o candidato que promete mais ganha. Então, no final das contas, não tem jeito, por mais que você... não, mas vamos botar freios e contrapesos, vamos botar uma lei de responsabilidade fiscal. Mas, meu amigo, dentro do governo, o interesse do governo é sempre crescer. E se ele cresce, ele tem que arrecadar mais. Ele... Exatamente. É o que eu falo, o pessoal às vezes fala que tem, não, tem um deep state brasileiro. Não, eu não acredito que tenha o deep state no sentido de uma organização interna de pessoas que ficam com um Estado paralelo. Eu não acredito nisso. O que eu acho que existe é um grupo de pessoas, assim, todo funcionário público ali de cargo de chefia que tem ali, que chefia uma área do governo, ele tem interesse de aumentar o poder dele. Se ele aumentar o poder dele, ele ganha mais, ele tem mais poder, ele tem mais influência. Então, cada funcionário público ali quer ampliar o lugar dele ali. Então, no final das contas, o governo acaba tendo uma pressão enorme no sentido de crescer. É isso que o pessoal enxerga como deep state. É um interesse do Estado enorme, mesmo que, não importa quem é o presidente, quem é o deputado, quem você elegeu, quem é o STF, não importa. O interesse do Estado é sempre crescer, sempre aumentar de tamanho. E é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começou com uma minarquia, hoje em dia a gente está vendo aí pacote de $1 trilhão toda semana, para nem sei mais o que eles estão fazendo no pacote lá. Também não entendo. O que eles fazem lá com o dinheiro hoje é que eles têm o privilégio exorbitante de poder criar moeda, que é aquela moeda utilizada como meio de troca ainda no mundo, unidade de conta. E não perder a confiança global. Pois é, há muita demanda por dólares, então eles podem abusar desse poder durante bastante tempo, até uma hora que não vão poder abusar mais, né? Já tivemos outras moedas usadas no papel do dólar, a libra, nunca dura para sempre. Uma hora chega na questão da queda. Mas fazendo exercício com a audiência aqui, estamos com mais de 4.000 pessoas ao vivo. Até pensando nos políticos, tá? Imagine a seguinte questão, uma eleição, um estado minarquista, deu certo, mínimo, né? É aquele meme do estado mínimo, assim, falando, tô com fome, né? Aí você tem dois candidatos. Imagina que um candidato ele fale, olha, eu vou manter as coisas como estão, não vou aumentar o tamanho do Estado e segurança, vamos prover, mas o resto aí, saúde, educação, tudo tá contigo. É por conta própria, tá? Mas também nosso imposto é baixinho. Aí tem o outro candidato, esse é o candidato A, depois vocês botam aqui no chat. Tem outro candidato, candidato B. O B é um cara tipo Boulos. Vamos te dar tudo. Segurança, a gente vai te dar mais justiça, mais rápido, a gente vai te dar saúde, vai te dar educação de primeiro mundo. Todo mundo. Casa vai própria. Pagar a dívida de todo mundo. Tirar o nome do SPC. É muito bom esse. Vamos fazer tudo. E aí perguntam pra ele naturalmente, mas quem vai pagar por isso? Ele levanta a mão e fala, tributaremos os ricos. É o sonho, né? Imposto só sobre os outros. Não vai dar certo, mas essa é a promessa da eleição. Não é em quem vocês votariam, tá, gente? Quem vocês acham que vai ganhar? O candidato A, que é o cara que quer manter um estado pequeno, ou o candidato B, que é o cara que quer dar tudo de graça e por isso ele vai ser forçado a aumentar o tamanho do estado. É só pensar, toda eleição isso acontece.